E aí, gente, curtiram o papo com a Ana Cláudia? Deu para separar o que que é conflito, o que é confronto? E principalmente a gente saber que precisa preparar os nossos líderes para lidar com conflito. Liderança é conflito, lidar com gente é conflito, mas isso não precisa se tornar uma guerra dentro da empresa, uma guerra dentro da equipe. A gente precisa saber preparar esse líder para lidar com isso. E eu estou falando de preparar porque muitas vezes a gente só cobra o líder. A gente espera que ele saiba, a gente deseja que ele saiba e parte do princípio que isso todo líder deveria saber. Mas, de novo, a provocação. Esse líder foi preparado para sentar na cadeira onde está? Ou ele simplesmente ganhou um crachá, uma equipe para cuidar, desculpa aqui, uma equipe para cuidar e uma lista de tarefas para fazer? Será que é isso que a gente está esperando dos nossos líderes? Então, vamos lá, gente. Provocando sobre isso, a gente vai dar sequência aqui num papo onde a gente vai falar de impacto financeiro da liderança. Normalmente, quando eu vejo na internet líderes tóxicos, agora tudo é tóxico, né? Virou adjetivo para qualquer coisa, qualquer atitude, e muitas vezes a gente está falando só de impacto de reputação, impacto de clima, impacto de cultura, e a gente não está falando do impacto que isso dá no bolso da empresa. Aquela velha provocação de que pessoas não pedem demissão da empresa, perdem do líder. Se a gente for virar um pouquinho essa ótica e entrar no custo da rotatividade, você vai ver que esse custo está atrelado ao comportamento e atuação dessa liderança. E para esse papo eu trouxe convidados aqui de mercados bem diferentes, como eu adoro misturar as coisas. Então, quem são os meus convidados dessa roundtable para a gente discutir? Aproveita e manda bastante coisa no chat, que eu adoro quando vocês vão mandando situações reais que eu vou puxando aqui para a mesa. Quem são esses convidados, então? Não é a Alice, ela trabalha na Alice. Eu sempre faço a brincadeira com a Sarita. É a CHRO da Alice. Se você vê ela por aí andando pelos eventos, ela tá com uma roupa normalmente da Alice. Tá escrito Alice, hoje ela não Exato. Ou veio, algum então. detalhe É um rosa. detalhe rosa que combina com a RH Summit aqui, então. E aí o povo às vezes chama você de Alice pelo meio dos Sempre. eventos. Ela é a CHRO da Alice. Sarita, bem-vinda. Obrigada. Grande prazer estar aqui com vocês. Também comigo, Rafael Bueno, que é o CEO e fundador da Team Culture, aí, uma plataforma que mede engajamento e uma série de outras coisas dentro das empresas, né, Rafa? Perfeito. Prazer, pessoal. Eu sou o Rafael Bueno, eu sou CEO e fundador da Team Culture. A gente trabalha com uma plataforma de gestão de pessoas para trabalhar aí engajamento, performance, resultado e gestão de talento aí nas empresas no dia a dia. E também trazendo aí para completar este painel o Afrânio Hag, é assim que pronuncia, Afrânio? Perfeito, Só para eu não derrapar perfeito. no sobrenome aqui. Diretor de Pessoas e Cultura do Grupo Fleury. Travei aqui, gente, mas acertei o sobrenome e travei no nome da empresa. Isso Bem-vindo. aí, obrigado. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Meu nome é Afrânio Hag. Eu estou no Grupo Fleury, né, como diretor de Pessoas e Cultura. Tenho 18 anos de empresa e 5 à frente da gestão de Pessoas e Cultura. Vou me apresentar rapidamente Bora, também. conta quem. A austríaca mais brasileira que vocês vão conhecer, gente. Pensei que era só uma rodada Não, de... tranquilo, Vou me vamos. apresentar rapidamente Vai lá. também. Gente, um prazer estar com vocês. Sou a Sarita, como o Leo já disse, sou austríaca. Eu sempre brinco, né, que eu tento esconder, mas meu português entrega ainda. Sou casada com um brasileiro, moro aqui há 12 anos, meu coração é brasileiro, tenho 2 filhos maravilhosos. Estou na Alice há 5 anos. Alice é um plano de saúde para empresas. A gente nasceu para transformar completamente o mercado, né, de saúde, para entregar de fato saúde como deve ser, cuidado humanizado, sem burocracia, sem dor de cabeça. Fleury, um super parceiro nosso, né, de longa data. E sempre bom estar com vocês, animada para esse papo, Léo. Obrigada. Perfeito, bem-vinda. Agora conta, Rafa, de onde que brotou o Rafa no RH? Maravilha. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês conhecerem. Eu vim da área de tecnologia, trabalhei anos na área de tecnologia, 7 anos já de jornada de Team Culture. Nasceu a empresa, de fato, uma dor de liderança. Então, a empresa nasceu muito focada na visão de clima organizacional, mas como uma ferramenta para líderes. Então, a gente começou a revolucionar o ambiente de trabalho focado em indicadores de clima organizacional, cultura organizacional, foi evoluindo, atuando aí em indicadores de gestão de pessoas, olhando para a gestão de talento, performance e resultado, e estamos evoluindo cada vez mais aí a nossa plataforma. Trabalhamos com empresas como Grupo Boticário, CIT, Meta Tecnologia, BRK Ambiental, entre outros tipos de segmento também. Então,
a intenção nossa principal é ajudar realmente a área de pessoas a transformar tanto a organização quanto o trabalho com a liderança no dia a dia. Perfeito, gente. Eu gosto quando ele se apresenta para mostrar que a gente estava até brincando antes de começar aqui que ninguém surgiu do Kinder Ovo dentro do RH, tá? Então são pessoas que vivem, conhecem a realidade de quem está dentro das empresas, tentando fazer o melhor possível com as ferramentas que possui e tentando puxar muito essa questão de gestão de pessoas. E a gente vai debater agora um pouco sobre o faturamento, né? E aqui eu vou perguntar para o povo me responder no chat. Você já viu um DRE ou um PNL? Você sabe o que que é isso? Tem uma linha lá que é super importante e que a gente deveria cuidar dela, mas que eu vejo que muitas vezes é o financeiro que está olhando. Normalmente é a primeira ou a segunda linha mais pesada deste documento, que é o custo de gente. E se a gente não se apoderar desse DRE, dificilmente a gente vai ser o RH estratégico aí que muita gente adotou como sobrenome, mas que na verdade só adotou como sobrenome e não consegue atuar dessa forma. Vou começar por Sarita e depois a gente vai dar a volta aqui, Tranquilo. gente. Em que momento o RH precisa falar de liderança apenas? Ele precisa deixar. Desculpa, estou me embolando com a pergunta. Em que momento o RH precisa parar de falar de liderança apenas como comportamento e passar a tratá-la como um fator direto de impacto financeiro dentro do negócio? Eu vejo muitas vezes falando só ao comportamento do líder, mas o que que esse comportamento gera, Sarita? Sim. Ao meu ver, né, o RH precisa entender o papel dele. Eu sempre falo isso, né? O papel do RH não é recrutamento, engajamento, clima. O papel do RH é alavancar resultados do negócio. Ponto, né? Então, todo mundo precisa repetir essa frase todos os dias ao acordar, qual que é o nosso papel como RH. E passar isso também para nossos times, porque, infelizmente, muitas vezes a gente gosta de inventar, vamos fazer uma ação legal, mas como isso vai alavancar? Onde né? que ela Como vai isso- mexer, né? Exato, como isso dá ligado, né, às prioridades, às urgências do negócio. Então, tudo parte dali, né? E aí o gestor tem um papel, a liderança totalmente essencial nisso, né? Eu sempre falo que o papel do gestor é formar, desenvolver, engajar times, né, ter a certeza que a partir das prioridades do negócio, a partir dos problemas, a partir, né, do que o negócio precisa entregar, garantir que a gente tenha as pessoas certas no lugar certo, né? Esse é o papel do gestor. Na Alice a gente usa muito o conceito, e ano passado a gente falou sobre ele, né, do manager-centric. Então, o RH, né, a gestão de pessoas precisa estar focado no manager, né, no gestor. Não adianta o RH querendo fazer coisas, ela precisa trabalhar em conjunto como gestor a partir das necessidades do negócio, né? E o gestor, a liderança precisa entender que ela precisa ter ownership de tudo isso que a gente falou, né? Então, quando se falou do payroll, junto como gestor, né, o RH, o HRBP precisa entender como é essa estrutura, né? Essa estrutura faz sentido, essa estrutura atende o que o negócio precisa resolver nesse momento, né? A senioridade das pessoas, os buff control das pessoas, né, do time. Então, tudo isso está totalmente ligado como custo. E tem vários indicadores, né, não olhando apenas para o payroll, né, o custo, mas também como ele se relaciona com o faturamento, como o crescimento da empresa, né, como tem mais despesas. Então, é importante sim olhar essa linha, mas não apenas essa linha, né? O que constrói ela, né? Exato, o RH precisa entender o conjunto e como essa linha, né, se comporta, né, dentro do conjunto e não só também entender qual que é o custo, mas o que a gente está entregando, né? Então, essa é uma primeira provocação que eu queria deixar. Perfeito, acho que quando você traz o líder para o centro, é ele que executa a gestão de pessoas, não o RH. Então vamos parar de ser salvador do mundo e, como eu falei no conteúdo anterior, vamos parar de querer cuidar das pessoas, gente. RH não é para Exato. cuidar a pessoa. Não, Quem cuida é babá, é médico, exato. é a pessoa que trabalha em clínica que atende algumas pessoas. Precisa alavancar, né? A gente Isso. precisa alavancar. E pensando no gestor, precisa ter, de fato, essa troca estratégica, né? Eu sempre falo para o meu time, a gente não atua aí na mesa do RH, a gente atua junto com os times, né? O HRBP, sei lá, que atende o time de tecnologia, precisa estar lá nos rituais, né? Precisa estar lá próximo, precisa entender o que é tecnologia, como os times de engenharia funcionam, como a AI vai impactar a estrutura dos times, né? Isso que eu espero do Isso. meu time. É que ele entenda.
E aí, quando que você vê que sai do comportamento, que uma das coisas que a plataforma faz é olhar um pouco para comportamento, clima, cultura. Perfeito. Mas como é que a gente transforma isso, Rafa, para uma linguagem de negócio que a gente... Primeiro ponto que eu gosto de frisar, Rafa, é que a gente não vai jogar os nossos indicadores no lixo. É simplesmente Isso. usá-los e transportá-los para uma linguagem de negócio para que as demais áreas entendam dinheiro. RH precisa falar de dinheiro, gente, pelo amor de Deus. Na minha visão, o que eu sempre trago para o pessoal tem uma frase que eu gosto de usar muito, que é entregar resultado com propósito. Uhum. O fato de você ter os indicadores de clima organizacional, de cultura organizacional, não te impede de fazer acompanhamento de indicadores que são realmente importantes dentro da organização. Então, por exemplo, quando a gente fala de turnover, ele é um indicador que de fato vai afetar lá no DRE, lá na ponta. Mas o que gera o turnover é algo que você precisa investigar e se aprofundar e entender o que realmente está levando aquilo a acontecer. Então, existem outros indicadores que naturalmente vão ajudar com esse processo para acompanhar isso dentro da empresa. Outro ponto que eu sempre recomendo acompanhar a gente fala de turnover, mas existe sinistralidade, hora extra, afastamento, absenteísmo. Tudo isso são indicadores que é fácil você acompanhar. Então, quando a empresa vai olhar para qual programa que você vai estruturar dentro da empresa, precisa entender qual que é o retorno sobre o investimento dentro daquele programa. Então, vamos fazer um trabalho voltado a um programa de engajamento dentro da organização. Precisa entender de fato qual que é o retorno que você vai ter com aquele trabalho que vai ser realizado dentro da empresa. Então, na minha visão, é extremamente importante o pessoal entender que a gente não está trabalhando no clima organizacional que é para poder trabalhar a felicidade em si. Claro que isso é É não efeito. estou dizendo para vocês, pessoal, parem de trabalhar a felicidade, tá? Não é isso. É extremamente importante, mas é entender de fato que quando a gente olha para clima, quando a gente olha para cultura, a gente não estamos querendo criar um ambiente só, um ambiente bonito, legal e conectado com as pessoas, mas é entender de fato o impacto real que a produtividade e o resultado daquele trabalho vai gerar dentro da organização. E aí, agora me conta um pouquinho, como é que você faz isso por lá? Como é que você... Em que momento que surge essa... Acho que é um momento de quebra até pra gente. Mas, peraí, que eu preciso organizar aqui na minha mentalidade para olhar de uma forma diferente para aquilo. Olha, Léo, talvez eu vou trazer um pouquinho o tema de complexidade quando a gente fala de gestão, né, de pessoas dentro de uma corporação. Deixa eu comentar um pouquinho, né? Nós estamos falando hoje de uma corporação de 23 mil colaboradores, quase 600 unidades espalhadas pelo Brasil todo. E aí, como é que você treina? Como é que você capacita os líderes para estarem à frente dessas unidades, né, de todo esse negócio que a gente tem? E quando eu falo hoje de uma gestão de pessoas, olhando a questão de custo, tá? Eu falo mais de 40 contas contábeis que a gente precisa todo mês estar olhando. Porque eu parto do princípio, né, que o papel, né, do gestor de RH, ele tem a competência, deveria ter a competência de equilibrar os interesses de agenda de vários stakeholders. Como você disse, nós não estamos... O RH não é o RH que vai somente cuidar do colaborador. Ele dá atenção ao colaborador, ele vai fazer programas para o colaborador, mas o RH também precisa ver que tem acionistas, que tem os stakeholders, que é as entidades de classe, né, e a própria sociedade. Então, eu acho que o nosso papel é entender esse ecossistema, entender a complexidade dele e fazer as entregas para cada um desses stakeholders. Óbvio que aqui nós estamos falando sempre de pessoas, né? Então, em qualquer um dos stakeholders tem pessoas. Então, as pessoas estão no centro, mas a gente precisa ter a clareza da nossa responsabilidade quando a gente fala de recursos, né? E isso, para mim, é um ponto que o RH precisa, né? Os gestores de RH precisam estar muito atentos, né? A gente, sim, precisa fazer ações de engajamento, de desenvolvimento, mas existe uma responsabilidade financeira, econômica muito grande, porque se a gente não fizer alocações corretas de recursos, nós vamos estar comprometendo ou os colaboradores ou mesmo a rentabilidade da empresa. Então, acho que isso é muito importante, né? E como falado pelo colega, eu acho que a gente precisa ter várias ferramentas que nos auxiliem a fazer essa gestão, seja através de indicadores, seja através de alertas de como a gente vem desempenhando ao longo do tempo esta gestão. RH
não é fácil, deixou de ser uma questão, né, talvez só soft, ela tem uma questão hard por trás, né, de responsabilidade. Agora é uma coisa muito bonita, né? Como eu falei, eu estou há 5 anos à frente do RH, eu acho que é uma área que dá maior desafio, maior aprendizado e uma grande responsabilidade dentro das empresas. Eu parto agora, peguei um pouquinho do seu discurso e uma das perguntas que eu faço no RH Summit é: você sabe a meta da sua empresa? Quando eu pergunto isso, não é unanimidade, quase metade da plateia não levanta a mão. Então, quando eu vou falar de engajamento, onde que ela está ferindo a meta dessa empresa? Quando eu vou falar de clima, onde que está ferindo? Eu preciso partir, inverter a lógica. O engajamento está baixo, onde que ele está ferindo? Então, por que eu preciso trabalhar? Porque ele está ferindo onde? Onde que o impacto dele está sendo gerado? E não, muitas vezes que eu vejo, e aí eu dou umas chineladas no RH, que a gente adora uma tendência, né? Adora uma modinha, uma buzzword, que eu preciso fazer tal coisa porque está todo mundo fazendo. Será que isso vai atender alguma necessidade do seu negócio? Vai mexer num indicador? E quando você senta numa mesa de decisão, é isso que os demais gestores querem ouvir. Onde que isso vai melhorar faturamento? Onde que isso vai melhorar o lucro? Vai reduzir custo? É isso que eles querem ouvir. Aí vai melhorar a marca empregadora. O senhor E vai aí? virar para você. Tá, e daí? O que eu ganho com Precisamos isso? disso nesse momento? Isso. Né? Quantas vagas a gente tem em aberto? Vai diminuir o meu tempo de contratação. Tá, e o que eu ganho com isso? Usa os 5 porquês. Provavelmente você chegue lá no final da história numa causa que precisa ser financeira, tem que entrar num indicador. Porque senão a gente fica nessa discussão muito etérea, que às vezes eu vejo é onde dizem que a gente abraça a árvore. Que aí não, fica muito motivacional, fica muito inspiracional e não desce para o negócio. E muitas vezes, inclusive, né, com essas ações, o RH vai gastar ainda mais, né, em vez de ajudar. Exato. Tempo, investimento Sim. versus resultado. Exato. E aqui, Se a única coisa que você tem que fazer é a festa da firma ou a festa de aniversário do Os mês, brindes, né? é claro que você vai ser dispensável para a empresa, porque isso, tipo, vamos lá, é alegoria dentro da estrutura de gestão de pessoas. Não melhora engajamento, não melhora pertencimento de forma geral e, no final da história, mexeu em nada no DRE. eu acho que falando até de DRE, talvez hoje, quando a gente fala, né, da liderança e o impacto da liderança, a gente tem que pensar e capacitar os nossos líderes, porque eu falo para 2 principais competências. Uma que você trouxe, precisa estudar um pouco de finanças ou contabilidade, precisa saber o que é um DRE, um PNL, como que a gente impacta ele. Então, a liderança precisa ter o hard skill, ou seja, ela precisa ter esse conhecimento financeiro, contábil, e ela precisa ter uma soft skill que eu acho que é, talvez hoje, o mais difícil: disciplina. As pessoas precisam ter disciplina de, todo mês, toda semana, olhar o desempenho, né? Hoje, a complexidade, seja em RH, em qualquer outra área, é muito grande. A gente um mundo acelerado, muita novidade, muita coisa. Então, se nós não tivermos, né, a competência da disciplina junto com o conhecimento técnico, possivelmente os nossos líderes vão falhar, né? E aí vai falhar como empresa. Então, acho que essa construção, né, quando a gente diz abraçar a árvore, não. Acho que tem um papel responsável aqui de soft e hard skills que precisam ser desenvolvidas nos nossos gestores. E acredito, né, falando em disciplina, o que ajuda muito você pensar em rituais, em rotinas, né? Por exemplo, com qual velocidade, em qual formato você vai acompanhar a performance do time? Em qual momento você vai olhar para indicadores de absenteísmo? Em qual momento você vai acompanhar turnover, né? Então, se você torna isso um ritual, uma rotina, as pessoas vão precisar se apropriar disso, né? Se fala uma vez, é isso, pensa uma vez, vai estudar um pouquinho, mas daqui a 6 meses vou olhar de novo. Precisa fazer parte da rotina. Por exemplo, né, indicadores de saúde. Todo mundo fala da NR1, e a gente tem um momento de mapeamento dos riscos, né, que agora ninguém mais pode fugir, né? Está chegando de fato, a gente já aplicou ano passado. E foi muito interessante, porque são diversos indicadores, né, se você levar a sério, que tem muito a ver com gestão. Muito a ver com gestão de pessoas, né? Então, a gente sempre fala na Alice, a gente
está muito feliz, né, com esse mapeamento, e a gente inclusive acha que não deveria ser feito só apenas uma vez por ano, deveria ser uma rotina também, porque ele te traz muito sobre cultura, né, sobre a gestão de pessoas, sobre o que você precisa trabalhar junto com uma liderança. Se a gente pensa em transparência, comunicação, alinhamento, org design, sobrecarga, então tudo volta para a gestão de pessoas. Então, né, eu trabalho muito isso com o meu time. A gente tem vários rituais semanais dentro do time de People para acompanhar diversos indicadores. Os indicadores mais clássicos, né, mas quais outros também que impactam a operação. Então, acho que criando essas rotinas, as pessoas vão entender que faz parte e eles vão começar a tomar decisões a partir de dados, né? Isso é importante. Uma coisa é você olhar uma foto e, entendi mais ou menos, e uma outra coisa de você, de fato, mudar o mindset, seja no seu time de RH, mas também junto com os gestores, normalmente, né, o RH, o HRBP, como business partner, como alavanca, né, do negócio, trazer, de fato, esses indicadores de forma recorrente para a tomada de decisão. E aí é um ponto... Vai lá, Rafa. Deixa eu até complementar, que eu acho que é importante. Vou até conectar 3 coisas que vocês falaram que faz muito sentido. Primeiro o pessoal da área de pessoas sabe os objetivos. Comentou um pouquinho sobre essa visão de a maioria das pessoas às vezes não entende muito bem qual é o objetivo e por que aquele objetivo existe, né? A gente falou muito da questão de acompanhamento, cultura. Eu vejo muitas empresas falando de cultura de alta performance. A gente vem falando muito sobre essa questão de construir uma cultura de alta performance. Mas a maioria das vezes a empresa que tem um momento de estruturar um planejamento, monta o planejamento, e aquele planejamento ele literalmente some ao longo do ano. Passa 3, 4 meses, ninguém Ele mais dura já até o final sabe de daquele fevereiro. planejamento. Não Ele já sobrevive ao sumiu. carnaval. Isso, já sumiu, já ninguém mais sabe onde está e o que vai ser feito. Então, a questão do ritual ela é importantíssima para poder criar um processo de trabalho dentro da empresa. E eu acho que esse processo ele vale para qualquer tipo de programa de trabalho. Então, é a mesma coisa quando a gente fala de clima organizacional também, né? O que acontece na maioria das vezes roda o clima organizacional, monta o relatório, sai o relatório, a gente entrega 2, 3 meses depois na mão da liderança, a liderança pega aquele relatório de plano para executar, põe na gaveta, fecha ali e nada acontece dentro da empresa. Nem abre o e-mail hoje em dia. Acho. Isso. Nem sabe mais o que estava acontecendo ou o que está acontecendo hoje para conduzir um trabalho. Então, acho que isso é fundamental. Então, a questão de entender o objetivo que você precisa realizar para conduzir o trabalho, ter um ritual de acompanhamento claro, com isso vai acontecer de 15 em 15 dias, vai acontecer uma vez por mês, quem está envolvido, quando está envolvido, que tipo de FCA, o plano de ação que vai ser construído para cada um dos indicadores que estamos acompanhando que não está dando certo para recuperar aquele indicador, é fundamental. Precisa mesmo acontecer. Não, acho que é um bom ponto, Rafa, da gente alocar também quais são os 3 que são tipo mais urgentes e prioritários que vão gerar mais impacto. Porque às vezes, quanto mais indicador você cria, mais plano de ação você cria também. Você começa a olhar para 50 ações de RH. Tudo não faz nada, né? Não faz nada direito. É bem aquela brincadeira. Como é que você aguenta fazer tudo isso? Fala, não faço nada direito. Então, aí mostra lá, tem ações e ações e ações de RH. Resultado dessas ações. Pega os indicadores que mais afetam um objetivo de negócio do ano e pega aqueles para trabalhar de forma mais fiel, com rituais de acompanhamento, que podem ser, quando está uma situação mais crítica, eles se tornam mais rotineiros. Quando acalma um pouco, a gente espaça um pouco mais para ser mais efetivo. Mas o ponto principal não é a quantidade de indicadores ou planos de ação que você está rodando, mas sim a qualidade. E também aqui eu vou puxar a orelha de novo do RH, a gente se comprometer com o resultado. Não é simplesmente fazer. Se eu melhoro, por exemplo, questões de NR1, e aí isso diminui a quantidade de afastamentos, quanto que eu consigo economizar com isso? A palavrinha que o financeiro ama, né? O saving dessa ação, o ROI que vai ter essa ação. Então, se comprometa também com o resultado, e resultado financeiro, não só vou melhorar o clima, as pessoas vão estar mais felizes. Que eu sou um pouco crítico com a questão de trabalhar a felicidade como principal fator. Ela é o efeito. Sim. Onde estão as causas lá para trás, que é onde a gente precisa olhar, né? Eu acho que aqui, né, pegando talvez 2 ganchos e uma coisa que eu e o Rafael estamos falando, que ninguém gosta de jogar em time que está perdendo. Então, empresa que não tem resultado,
um dia o clima, né, Uhum. a felicidade acaba. Então, a questão de resultado é importante para uma empresa, para a questão até de clima e de desenvolvimento. Eu diria mais importante, né? Uhum. Muito difícil Exatamente. você ter um engajamento alto numa empresa que não está E a empresa entregando. não, que está em situações difíceis, ela não consegue dar prioridade muitas vezes para as Uhum. pessoas, né? Então, estar no ambiente ou criar uma empresa rentável e saudável é importante, inclusive para as pessoas, né? Então, Uhum. é um ponto importante. E outra coisa que você trouxe, eu e o Rafael estávamos falando, que hoje, dada até a evolução, e você pode talvez comentar depois, hoje a gente está conseguindo correlacionar vários indicadores. E a gente começa a ver, por exemplo, vamos pegar Uhum. absenteísmo. O quanto que o absenteísmo está correlacionado a turnover, ou turnover ou absenteísmo? Qual é o custo envolvido desse pequeno ecossistema? Então, eu acho que hoje também com ferramentas nos permite a fazer análise de dados mais complexas que antes, né, com planilhas, a gente até conseguiria, mas levaria muito tempo. E hoje você consegue fazer correlação muito mais fácil, inclusive correlações com mapas de calor, de a gente perceber, por exemplo, no nosso caso, quais as unidades a gente tem maiores pontos de atenção, seja de turnover, de absenteísmo ou a correlação entre esses indicadores. Então, hoje se tem, né, acesso a ferramentais que antes eram mais difíceis, né, para a gente ter esse tipo Ótimo de ponto. análise. Não, acho Ótimo que é um ponto. excelente ponto da gente fazer essas correlações e entender esse universo. De... Acho que é um ponto que também a gente peca muitas vezes de não saber fazer a pergunta certa para os dados. Tem aquele amontoado de dados dentro da empresa, mas se a gente não souber fazer a Aí eu pergunta. tive um chefe que dizia assim: não existe resposta errada, existe a pergunta errada. Uhum. Né? Se a gente, né, reforçando o que você fala, qual é a pergunta, né? Sim. E aí, através de uma boa pergunta, a gente vai chegar nos resultados, né? Com certeza. Um ponto que eu queria voltar, né? Você disse, Leo, que o payroll é uma das Uhum. maiores, né, normalmente linhas com valor mais Uhum. alto que impacta o resultado da empresa. E o segundo mais alto, muitas vezes, é plano de saúde e outros benefícios, Uhum. né? Então, acho que esse também é um ponto que a gente precisa se apropriar, né? Os benefícios além dos salários, né? Quais são os outros benefícios que a gente paga e qual é o retorno disso? Uhum. Porque muitas vezes também o RH quer, nossa, escutei, foi num evento, escutei algum novo benefício, vamos implementar. Primeiro, por que você quer implementar, né? Faz Porque você sentido para a precisa, empresa, faz faz sentido porque eu sentido, quero. exato. E qual que acontece, qual que é o momento, a gente está no momento de aumentar ainda mais, né? Como está o uso, né? As pessoas usam os benefícios Uhum. que a gente já oferece, eles conhecem, né? Eles usam, qual que é o retorno que isso gera. Então, acho isso também é muito importante. E, por exemplo, né, você comentou também da sinistralidade, plano de saúde, e a gente conversa muito, né, com Normalmente é muitas um dos empresas. últimos benefícios que chega, né? Assim, e muitas vezes, né, o benefício, as pessoas não enxergam tanto valor, e aí a cada ano, né, pelo mau uso do sistema, gera um aumento, né, muito comum, assim, a média no mercado, sendo acima de 15, 20, 30%, né, anual de aumento. Então, eu preciso também entender como RH, né, o que está acontecendo, né, Uhum. por que será que as pessoas usam, né, o plano de saúde dessa forma? Será que o plano de saúde consegue, né, me atender, né, melhor? Será que eu posso, eu sei que o Fleury faz muitos programas internos, né, que eu posso fazer como empresa para cuidar melhor, né, da saúde, para criar um ambiente de bem-estar, como eu posso trabalhar em conjunto com o plano de saúde para organizar ações de promoção de saúde, né, guiar as pessoas sobre o uso mais inteligente, né, do sistema de saúde. Então, isso também é muito impactar o Uhum. resultado financeiro, porque se eu falo de um aumento de 30% anual do plano de saúde, o impacto é gigante, né, no resultado da empresa. E o RH é responsável, porque são os benefícios, né? Primeiro, a gente precisa garantir que eles atendem bem os nossos colaboradores, mas também que a conta Uhum. fecha, né? Esse é um ponto interessante, que nem quando a Sarita fala da questão da sinistralidade e desse aumento que às vezes acontece, dentro da empresa, muitas vezes a gente olha e fala, ela até comentou, seria muito bacana se a parte da NR1, olhando para risco psicossocial, por exemplo, fosse algo contínuo, né? Uhum. É como, inclusive, a Uhum. gente trabalha lá na empresa com alguns clientes quando a gente fala de acompanhamento de risco psicossocial. É, existe sim a questão de primeiro passo de cumprir
com a regulação e realmente atender ao que a gente está esperando aí em maio, que está todo mundo correndo, desesperado para poder fazer esse tipo de trabalho. E é fundamental, mas ao mesmo tempo tem o outro olhar para esse trabalho, que é exige um trabalho contínuo de acompanhamento para criar planos realmente dentro da empresa e acompanhar se esses planos estão acontecendo para conseguir garantir essa redução, trabalhar com a matriz de risco mesmo dentro Uhum. da organização para conduzir esse tipo de trabalho. Por que isso é importante? Você está falando muito de questão de resultado, esse programa que você está desenvolvendo vai ajudar com esse indicador de sinistralidade, que muitas vezes com um aumento ali naquele indicador de sinistralidade por ano, é um valor gigantesco que a empresa vai ter que desembolsar para poder pagar. Então, é um Ou indicador mudar de plano de importante. saúde pela terceira vez, né? Que É normalmente isso. acontece. Ou se for olhar e falar assim, tira isso. Tira isso, tira dependentes, vamos implementar. Isso. Eu lembro muito de um case de uns 2 anos atrás, que era da Bosch, que eles atuam de forma preventiva, principalmente com nós homens, que a gente só vai no médico quando tá... A mulher Já, a mulher manda, alguém empurra ou tá muito ruim. E lá eles adotaram que no exame periódico dos colaboradores, eles já fazem um exame de sangue Check-up, um pouquinho mais para entender pressão alta, diabetes, antes que isso vire algo mais grave. E com isso eles tiveram uma queda absurda Sim. de custo, por exemplo, com plano de saúde e afastamento das pessoas. E Então, acompanhar, né, indicadores de saúde, né? Não só você comentou de riscos psicossociais, mas na Alice a gente proporciona para nossos clientes indicadores de saúde mesmo, né? Tem reunião de resultado de saúde, né? Então acho que o EH também precisa se apropriar isso. Não são só os indicadores de turnover, de absenteísmo. Vamos ser proativo, né? Vamos conhecer, vamos entender o que está acontecendo, estratificar os dados, né? Como você disse, muito importante fazer ações que vão ajudar os colaboradores a ficarem mais saudáveis e né, criar um ambiente de bem-estar, mas, por outro lado, também já prevê esse reajuste alto que vai chegar daqui a 10 meses, né? E aqui eu acho que entra aquela discussão todo ano. A área de saúde e segurança está também sobre a minha responsabilidade de todo ano ela é eu questionável. levar a justificativa de que vale a pena a gente ter um programa de cuidado, porque, como você falou, hoje nós trabalhamos lá no Grupo Fleury com os nossos colaboradores com 3 vertentes, né? Então, a medicina do trabalho, a assistencial. Então, eu tenho hoje no grupo mais de 30 ambulatórios que eu atendo os colaboradores e qualidade de vida. Então, nós fazemos esse programa e a gente, com dados, comprova de que é melhor a gente fazer a prevenção e o cuidado. Então, quando seja um homem, uma mulher, vai fazer o seu periódico, ela não está fazendo só ali o preenchimento para ASO e tal. Nós já vamos fazer não vou dizer um Diagnóstico, check-up, né? mas uma visão maior da pessoa. E dependendo, nós já temos médico especialista que a gente encaminha o colaborador para isso. Então, tem médico dentro da equipe e a gente comprova que esse ecossistema ele é mais custo efetivo, além de gerar um engajamento e valor para o colaborador, porque ele se sente cuidado, ele se sente atendido dentro, né, da companhia. E esse, de fato, é um engajamento de verdade, né? E não, vamos mandar um brinde e as pessoas... Tipo, não é sobre isso, né? É um Não. engajamento sustentável, performance, engajamento Então, em muitos sustentável. casos, né, quando né, tem colaboradores que internam por algum motivo, nós temos na equipe médicos, enfermeiros que vão visitar os nossos, não é o médico. Então, vai lá, pergunta, conversa com a família, tem psicólogo. Então, isso tudo gera uma questão que é a segurança psicológica que vai entrar depois, né? Então, Perfeito. quando a gente olha, né, e às vezes é difícil a gente comprovar, porque isso é um ecossistema muito grande. Os nossos Não é uma indicadores ação não só. não A é gente 2 tem mais que 2 é não, 4. apertando um botão não vai né, resolver tudo. Então, a gente tem que olhar sempre um ecossistema e essa construção, às vezes, ela é demorada, né? Esse é um ponto que muitas empresas não têm consciência Sim. de que demora, gente. Não é. Fiz no mês seguinte, pum, caiu a sinistralidade ou caiu. Vai demorar um tempo, mas acho que é um ponto que você trouxe. Você viu um problema. Ao invés de só. Qual que é. Subiu o custo, sinistralidade. Corta alguma coisa seria a primeira medida de Tem que muito. entender por que subiu, né? Isso, e o que que eu posso fazer? E aí você se compromete com o resultado, que é o ponto que eu estava falando antes. Se eu trabalhar dessa forma, eu estou reduzindo tanto isso daqui que vai gerar uma economia possível de
tantos por cento de X reais. Peraí, a empresa vai olhar, entendi, então eu vou contratar um médico, vou ter uma equipe de atenção ao colaborador que vai me reduzir lá na ponta afastamento, turnover. Pronto, gente, eu fiz, comprovei. Eu estou vendendo uma ideia, acho que é isso que a gente muitas vezes também não consegue, de vender essa ideia de que um programa de treinamento de líder, um programa de saúde, o que ele vai mexer lá na ponta, o que ele vai fazer, o que ele vai melhorar. E não simplesmente botar todo mundo numa sala de aula e gerei 300 pessoas treinadas. Desculpa, gente treinada e hora de treinamento não me diz nada. Uma dica que pode ajudar, Léo, o pessoal, quando a gente vai pensar num programa, ele é um projeto dentro da organização, é um trabalho que vai ser realizado. Tenta entender esse projeto sendo entregue, qual que é o objetivo que está contribuindo e quais são os indicadores que a gente vai acompanhar para mensurar a conquista daquele objetivo através daquele projeto. Porque isso pode ajudar muito a entender o retorno sobre o investimento daquele programa ou daquele projeto que está sendo realizado dentro da empresa e entender o quanto que isso impacta lá nos painéis de indicadores de alta performance dentro da organização. Se conseguir conectar isso, fica fácil conseguir acompanhar até para ter os rituais de acompanhamento dentro da empresa para poder ter um melhor resultado. E acho que o ponto que fica muito desse conteúdo fica nos rituais que a gente precisa ter. Isso. Momentos que a gente vai parar e olhar, estruturar dados, fazer as perguntas certas. Porque não adianta depois que estourou o custo de gente lá no DRE, que o CFO está atrás de você ali desesperado, falando o que você fez, o que deu, o que aconteceu, estourou o custo, já aconteceu. A gente precisa ser preditivo e preventivo em muitos casos. Um exemplo que eu sempre trago agora, inverno, vai chegar inverno, e inverno tem muita gripe, muito afastamento. Quanto custa esse afastamento? Quanto custa uma vacina de gripe? Santo. Às vezes uma vacina você comprando em lote custa muito menos que um dia de trabalho de uma pessoa, custa muito menos do que a sobrecarga de outras pessoas. É lógica, gente. Às vezes mas você entender que existe uma sazonalidade, que no inverno as pessoas ficam mais doentes, se afastam mais. Então tá aí uma forma de você comprovar efetividade. Então, voltando aqui um pouquinho, se a gente puxar para o ponto de líder aqui, a gente precisa trazer de volta que a gente embalou na parte dos custos e a gente entrou no detalhe, mas a gente puxar um pouquinho o que o RH muda nesse papel quando ele assume a responsabilidade de mensurar, acompanhar e cobrar impacto financeiro da liderança. Acho que eu vou voltar num ponto primeiro que a gente precisa formar um pouco melhor os nossos líderes para depois seguir com esse espaço, porque a gente tem muita gente que está num cargo de liderança hoje, não é nem porque queria. Eu vou sempre falar isso, que muitos dos nossos líderes cresceram porque era o único jeito de ganhar mais. Então, como que o RH agora parte para esse segundo momento de trazer esse líder para ele também entender o custo dele? Que o líder vai olhar assim, principalmente, eu vivi muito rotina comercial, então bati a meta, pronto, entreguei, agora minha parte está cumprida, mas qual o custo que ele deixou por trás em gestão de pessoas e tudo mais? Vou começar pelo Afrânio, daí eu venho, gente, para a gente finalizar. Pergunta boa, né? Bom, primeiro vamos pegar o nosso caso. A gente investe muito em treinamento de liderança, né? A gente tem muitas primeiras lideranças. Eu acho que tem uma questão também que eu gosto muito dentro do grupo. A gente faz formação de lideranças femininas, né? Então nós temos um programa bastante forte nessa linha. Mas talvez aqui, quando a gente fala de liderança e de impactos em custos, eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque às vezes uma boa e uma má liderança, ela pode gerar resultado ou despesas, e ela pode ser visível ou invisível as ações delas, e esse é o grande questão, né? Que algumas questões ali visíveis tu consegue ir lá rapidamente consertar e outras não. Mas falando talvez de custo e o impacto da liderança, eu gosto um pouco daquela teoria da liderança flexível, né? Que ela está baseada basicamente em 3 pilares, né? Que é a eficiência e eficácia, então um foco ali no curto prazo. Então acho que um líder tem que ter o foco de curto prazo. E aí entra a ambidestria, né? De que ele também tem que ter uma visão externa, ou seja, entender o que o mercado está acontecendo, porque senão ele não dá perenidade, né? E, por fim, o quanto que ele desenvolve, capacita e encanta a questão
do humano, né? Dos recursos humanos aos quais ele tem dentro da equipe. Então, vamos talvez começar por aqui, né? Líderes não capacitados, talvez eles não deleguem, não formem, né? Eles não criam um clima, eles podem, né, criar questão de insegurança psicológica. Quanto custa isso? Né? Então, e que é aquela questão que eu falei dos custos invisíveis. Por outro lado, lá a questão talvez ali da eficácia e eficiência é mais visível e é mais fácil de a gente rapidamente identificar. Então, eu acredito que hoje o desafio é a gente criar lideranças com a visão de liderança flexível, né? Que é um pouco uma evolução da liderança adaptativa, porque ela traz um pouquinho estas outras nuances, né? E, sem dúvida, eu acho que a capacitação das equipes e termos bons líderes garante a rentabilidade e perpetuidade das instituições, né? Então, sim, não dá para a gente, né, colocar pessoas para cargos de liderança sem capacitá-las, sem dar o apoio, né? Nunca estaremos 100% prontos, mas a gente aí entra lá a capacidade, né, do ser humano de aprendizado, né, aprendizado contínuo. Um líder, ele tem que buscar a autoformação, né, a formação contínua. Então, acho que o papel de líder precisa ter, né, em mente que é um papel de responsabilidade, porque você vai cuidar de si e de outros, né? E talvez a questão de cuidar de outros seja um ponto mais difícil e de maior responsabilidade dentro dessa liderança, né? E por isso que a gente precisa de pessoas que queiram estar nessa cadeira e não simplesmente que Exatamente. seja o único caminho viável para eu ascender financeiramente dentro de uma empresa. Então, aí, Rafa, o que você me diz aí agora? Eu acho que para a liderança, vou contar um pouquinho de história e trazer também um pouco para vocês de aprendizado que eu tive na minha jornada, né? Como líder, eu acho que o primeiro ponto é muito difícil um líder entender, por exemplo, o que é uma cadeia, como uma cadeia de lucro ou como uma cadeia de valor funciona. Eles têm dificuldade de entender isso. Eu tinha dificuldade de entender isso quando eu comecei em cargo de liderança. Então, quando a área de pessoas vinha e falava, pessoal, você tem que trabalhar cultura e engajamento com o seu time. Um líder novo, ele olha para aquilo e fala, Tá tá bom, legal, e é isso, entendeu? Então, ele não entende o que aquilo significa, ele não consegue tangibilizar o significado daquilo. E muitas vezes ele tem resultado aqui nas costas para poder entregar, e ele está mais preocupado muito com, eu falo que é olhar para o placar ao invés de olhar para o jogo e para o time que está realmente atuando no dia a dia para poder entregar aquele placar no dia a dia. E a falta de entendimento, às vezes, do que é uma cadeia de lucro, o que é uma cadeia de valor, e entender como essas coisas se conectam, eu acho que é uma coisa que é extremamente valiosa para poder educar, ensinar e orientar a liderança. Porque muitas vezes eles vão ter dificuldade de entender o que um programa de cultura significa, o que um programa de engajamento significa, o que aquele trabalho de gestão de pessoas olhando para a avaliação de desempenho significa no final do dia. E às vezes por nível de conhecimento mesmo dentro da organização. Então, e até pela maturidade dos líderes, porque a gente tem N níveis de liderança dentro da empresa. Então, uma coisa que eu acho que é extremamente importante é realmente ter esse entendimento claro de como explicar para o líder a importância que um determinado trabalho tem em relação ao programa como um todo e o resultado que ele vai entregar na ponta. Que aí ele vai dar mais valor para o trabalho que precisa ser realizado. E um outro ponto que foi importante, acho que a Frânia comentou aqui, os líderes não estão preparados para realizar algo, por exemplo, né? E a gente trabalha com muita formação. E uma provocação que eu faço, por exemplo, até quando a gente fala de clima organizacional, o pessoal fala, Rafa, mas eu vou entregar a métrica dos indicadores para o meu líder, ele não está preparado, às vezes, para lidar com isso. E a pergunta que eu sempre faço é, quando é que ele vai estar? Porque ele só vai estar preparado para aquilo se ele começar a entender aquilo, se ele começar a entender a importância que aquilo tem, olhar para os números, entender o que aquilo significa para poder atuar. Então, acho que são esses dois pontos. Tem que ter um pouquinho menos de receio da liderança, deixar com que eles, de fato, também tenham acesso a algumas informações para eles terem dificuldade, de fato, e começarem a evoluir o trabalho. E o segundo é educar eles para eles entenderem também o que determinados trabalhos de gestão de pessoas significam lá na ponta, na cadeia de valor. Vamos tratar adultos como adultos, né, gente? Eles precisam. Não é Isso. fácil. Então, eles também precisam ter a curiosidade. E aí, Sarita, o que você me diz do seu mundo das pitaias? Que
Eu complementaria da importância da gente, como RH, proporcionar ferramentas, né? Concordo muito com o treinamento, concordo muito com essa visão, né, mais macro. Mas se a gente quer que os gestores, né, possam tomar decisões baseadas em dados, de onde esses dados vão surgir, né? Quem vai organizar esses dados? Então, uma ferramenta muito bacana que meu time está gerenciando é uma ferramenta que a gente chama de People Finance. Então, né, cada gestor tem uma visão de quanto custa a minha estrutura. Boa. Eu preciso saber disso, né? Eu preciso saber disso. Quanto custa o meu time e como isso está relacionado com o custo dos outros times? Quais são as referências de mercado, por exemplo, na média, né, de uma empresa do nosso tamanho, do nosso setor? Sei lá, o time de finance representa quanto? Né? Então, ter algumas referências. Então, eu vejo também muito nós do EH, novamente, né, proporcionando ferramentas, treinamento, para os gestores possam tomar decisão. Da mesma forma, a gente falou de absenteísmo, a gente falou de indicadores de saúde, de indicadores de turnover, a gente precisa, né, ter dashboards acessíveis para esse gestor, usa isso na rotina dele, né, fazer a gestão, de fato, baseado em dados. E sempre, né, nosso tema aqui, o impacto financeiro, ele também tem essa ciência, tipo, quanto tudo isso custa, né? Eu vou pedir mais uma vaga aí para meu time, aí minha estrutura vai para quanto? Né? Como é que está o meu DRE da minha equipe, né? Exato, Leo. Acho que começa por aí, né? Eu preciso saber a estrutura, o custo do meu time e o que a mais eu vou entregar com isso, né? E esse a mais que eu vou entregar vai gerar mais receita para a empresa. Então, conectar as coisas, né? Isso, é uma cadeia. E aqui Exato. eu deixo como provocação final para a gente inverter a lógica. Como eu falei em dado momento, não é o que a gente vai fazer para resolver, por exemplo, engajamento, clima e tal, mas onde que isso se atrela a uma meta de negócio, a um objetivo estratégico da empresa. Não estamos atingindo ou não está propenso, a projeção diz que a gente não vai atingir. O que eu preciso descer de iniciativa, como iniciativa de RH, para a gente trabalhar para que a gente consiga chegar naquilo, o que eu preciso fazer de ação. E, de novo, a provocação, o que o negócio precisa, não o que o RH quer. Exato. Então, é um bom ponto de... Esse gestor sabe o custo da equipe dele ou ele só está querendo mais gente para tentar, muitas vezes, cobrir o índice de afastamento que ele tem. E às vezes tem também essa visão, né, Leo, que, ao meu ver, é equivocado. Quanto maior meu time, mais relevante, poder, né? E sobre o que você entrega. E às vezes, até, né, a avaliação de um gestor que entrega mais como um time menor, né, deve ser melhor reconhecido e avaliado. E como a AI, né, é um tema para outro papo, assim. Se a gente for entrar agora, que todo mundo acha que vai dar para substituir por IA, tá? Agora os gurus de internet convenceram o mundo que dá para trocar a equipe inteira por IA, já tem indícios e pesquisas de que a galera já está voltando um pouco atrás nisso, porque viu que em alguns setores isso não funciona. Então, de novo, aí a gente entra no papo de formar esse líder para ele entender também que para você criar um agente de IA dentro da equipe, você precisa ter muito bem mapeado o seu processo, que na maioria das empresas... E a gente precisa preparar, esse vai ser um novo desafio muito interessante para nós, como esse gestor vai ser um bom gestor híbrido, né? De agentes e de pessoas. Exatamente. O híbrido agora não é mais sobre local de trabalho, é sobre o tipo de que você está gerenciando. Exato. Mas, gente, é um novo desafio. Quero agradecer o papo aqui, acho que foi muito rico, daria uma tarde de papo. Eu estou dizendo para todo mundo que eu estou frustrado, porque eu queria conversar mais tempo com as pessoas, porque o papo está sendo muito bom e produtivo. Mas os canais dos palestrantes estão abertos, estão mapeados aqui na plataforma. Conecta no LinkedIn, quer saber como é que a Sarita está fazendo o People Finance, quer conhecer um pouquinho como a Frânio está fazendo essa gestão mais preventiva de saúde dentro da estrutura dele, ou como o Rafa tem dados muito importantes que podem ajudar também na ferramenta para você olhar de forma mais estruturada, mas principalmente que você saiba fazer as perguntas certas para os dados que já existem. Então, gente, muito obrigado aí pelo papo. Obrigado. Vai rolar um comercial rapidinho aqui, a gente troca. E o próximo papo a gente vai falar sobre como a colaboração pode ajudar na estruturação de programas de formação de liderança. Então, roda aí o VT e daqui a pouquinho a gente volta.